Tiago 4, 7 e 8. Então vamos ler, leia aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Deus. O texto fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós, falando sobre o texto, nós andamos num confronto espiritual. A igreja precisa entender que ela não está num parque de lazer. A igreja está num confronto. O reino espiritual é muito mais real do que o reino físico. Então existe realmente, e é luta de titãs. E a gente vê a todo momento uma investida de Satanás com os seus ardis para nos prender. E a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então depende de nós. Não está dizendo que Deus vai nos livrar. Deus nos já condicionou. Ele nos deu a força, o poder e nos deu a armadura. Tudo isso está condicionado à obediência. Se eu desobedecer, eu estou desguarnecido. E aí eu estou sujeito a todo tipo de pancada. Agora, se eu estou em obediência à palavra, eu tenho capacidade de botar Satanás para correr. Então, a gente já sabe. Depende da gente. Se você quer ter vitória, viva aos pés do Senhor. Não tem outro caminho. Se você quiser ter vitória, viva aos pés do Senhor. Mas a nossa lição de hoje é sobre conhecer Deus, chegar a Deus e Ele se chega a nós. A Bíblia em nenhum momento ela procura provar a existência de Deus. Como Deus ela não tem algo definido. Deus é assim porque é assim. Ela faz entender através da revelação da palavra. Nós estudamos. Aí, tem que arrumar mais vaga aí. Se vira aí. Deus, a Bíblia não... Ela dá a entender a existência de Deus. Quando Deus começa a se revelar, uma das grandes revelações é na aparição de Deus a Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Deus diz: eu sou o que sou. Nesta palavra está resumida passado, presente e futuro. Eu sou o que sou. Mas Deus nunca na Bíblia diz que a natureza, os atributos, ela vem explicando ao longo, mas não de uma maneira como você vai num ponto, numa coisa. Deus é assim. Então nós entendemos a Deus através da leitura. Por isso é fundamental você conhecer a Bíblia. A Bíblia não é um livro ela vai parteando para você, ao longo dela, formar uma ideia a respeito de Deus. Deus é eterno, a Bíblia diz isto. O que é eternidade? A mente humana tentar desvendar uma coisa relativamente impossível. O que é eternidade? Mas se nós
conhecemos as coisas a partir do início, do princípio. E a Bíblia começa: no princípio. Deus é antes do princípio. Isso é eternidade. Houve um princípio. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou. Deus é antes desse princípio. Nós entendemos as coisas pelo princípio e pelo tempo. A mente, você voltando à eternidade, você encontra um vácuo. Porque nós entendemos o princípio. Quando as coisas passam a existir, quando starta o processo, e Deus é antes. O Salmo 90, vamos ler, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. A eternidade de Deus faz com que ele saiba todas as coisas passadas e todas as coisas futuras. Aquilo que para nós não aconteceu, Deus tem tudo como presente para ele. Aí o finito quer entrar no infinito, embaralha. Fica difícil de compreender. Fica difícil de compreender, é por isso que a salvação é pela fé. É pela fé. Salmo 102, verso 27, também fala dessa eternidade de Deus. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Nunca terão fim. Deus é um Deus eterno. Esta é a segurança que Deus estabelece para cumprimento de todas as alianças que ele fez com o homem. Tá? Por quê? Porque ele é eterno. Tudo que ele firmou nas alianças ele vai cumprir. Porque Deus não tem. É um versículo que está lá em Tiago 1:17. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo. Deus não envelhece com o tempo. Deus é eterno. Outra que faz parte da natureza dele é a soberania. Deus tem o poder de controlar todas as coisas e governar tudo. Tem um versículo, Daniel 4:35, ele fala sobre isso, do domínio de Deus. O Salmo 102, acho que é 102, os versículos 12 a 17, fala desse controle que Deus tem de todas as coisas. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nada. Então ele é soberano. Jó 42:1 diz: nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Deus tem um controle, ele é soberano. Mas ao mesmo tempo, eu acho isso grande, ele está limitado à decisão do homem. Ele não entra na sua vida se você permitir. Porque ele uma pessoa que tem o controle de tudo, mas ele não entra, não invade. Por isso que ele te deu essa liberdade. Isso é um privilégio. Por isso que os homens deveriam aprender a usar a liberdade da escolha, o livre-arbítrio. Deus não anula aquilo que ele te deu. Ele te deu você para... Por isso que ele, veja, ele é soberano. Ele podia induzir todo mundo à salvação. Mas ele espera a sua decisão. Se você não decidir a favor, ele não invade. Satanás não. Encontra uma brechinha, ele rasga você. Deus é soberano. A Bíblia diz, Jesus disse que nenhum cabelo da nossa cabeça sai
sem a permissão de Deus. E a gente fica pensando na grandeza desse Deus. Ele controla tudo, os pássaros, as folhas. 1 Coríntios 2,16 diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Que mente é esta? Então, Deus é soberano, Deus é eterno. Vou só falar mais duas para depois entrar na zone. Deus é justo, reto, no cumprimento das suas leis. Ele premia o justo e exerce juízo sobre os desobedientes. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, fala assim: o justo juiz de toda a terra. E aí, irmãos, está um segredo que as pessoas precisam entender. Por causa da justiça de Deus, ninguém vai ficar impune. Ninguém. Nós muitas vezes queremos relevar a palavra. Deus é obrigado a cumprir o que está aqui, por causa da justiça. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Se você brincar com o pecado, você está morto. Isso é cumprimento, é justiça. Tá? Não tem outra escapatória. E quando você brinca com o pecado, e a Bíblia diz: aquele que conheceu, não resta a ninguém. Vamos ler. Está lá em Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Veja bem, ninguém pode brincar com uma coisa tão grave, mas uma certa expectação de juízo. Isso é retidão de Deus. Deus ama extremadamente o homem, tanto que deu o seu Filho para cumprir nele toda a justiça que Deus exigia para a punição do pecado. Mas, ao mesmo tempo, como Deus é grandioso em amor, Ele é reto nos seus preceitos. Se você desobedecer a palavra, você sabe o que vai vir sobre você. Então, por isso que é importante conhecer Deus, irmãos. Tá? Se você não conhece o Senhor, você vai pensar que Deus é uma pessoa qualquer. Quando você conhece Deus, enche o seu coração com temor desse Deus. Então eu preciso conhecer Deus, não frequentar uma igreja meramente. Eu tenho que conhecer quem é este Deus, a estrutura desse Deus. Porque senão eu passo a não ter temor, a não ter consideração, a olhar Deus como uma pessoa, tá? Como uma pessoa qualquer, e Deus não é assim. Então é bom que vocês saibam quem é Deus. Eu vejo a justiça de Deus naquele versículo de justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus penalizou o filho dele, a pessoa mais querida e mais amada. Ele trouxe e meteu uma pedra e começou a espremer juízo. Jesus sofreu o que ninguém sofreu por nossa causa, por causa do nosso pecado.
Então, irmãos, andem em santidade de Deus. Deus é santo. É um outro atributo dele. Isaías 6:3, quando ele tem a visão, né, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E lá no versículo 3 fala que os serafins, essa palavra serafim só aparece aí, diz: santo, 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 toda a terra está cheia da sua bondade. A palavra santo quer dizer separado. Deus é separado do homem. Deus está nos céus e o homem o homem é pecador, Deus não peca, Deus é impecável. A Bíblia diz que Deus é perfeito em todas as suas obras e ações. Nós estamos caminhando, não é isso? Para a perfeição. A perfeição é só dele. Mas Jesus manda. 5:48 de Mateus, o que ele diz? Sede vós perfeito, como perfeito o vosso Pai Celeste. Mas nós conseguiremos chegar à perfeição de Deus? Não. Acho que não. Não aqui, né? Não aqui. Mas um dia nós chegaremos. Por causa de Jesus. Não mérito nosso, por causa de Jesus. Transformará o nosso corpo abatido em corpo de glória. Então, Deus é santo. Ele é separado do mal. Deus é tão longe do mal. Abacuque 1:13 diz que ele não pode ver o mal. Ele se afasta por causa da santidade. 1 João 1:5 diz que nele não há trevas nenhuma. Ele é luz. Quanto? Vocês estão... É 2:13, Abacuque? Abacuque 1:13. 1:13. Deus é assim, tá? Ele não tem sombras nele, ele é translúcido. A Bíblia diz que nele não há trevas nenhuma. Tem um texto lá em 1 Timóteo 6:16 que fala assim: só ele tem. Leiam aí. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Ao único, Que possui imortalidade. outra versão diz só ele tem. Então, só ele, ao único que tem a imortalidade. Agora, nós somos imortais? Hein? Eu acho que somos. Por quê? Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. Eu quero resposta bíblica. Os adventistas batem muito nessa doutrina da imortalidade da alma. Eles falam que nós não somos imortais. Os adventistas, né? Há um capítulo especial na Bíblia que dá a entender a imortalidade. Capítulo 5 de 2 Coríntios. O capítulo 5, os primeiros versículos diz: se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, não é isso? Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Eterna. Então ele está dizendo: se a minha vida tombar aqui, eu tenho uma outra casa que eu continuo ali. Tá? Falando desse corpo físico. Exatamente. No capítulo 1, versículo 10 de 2 Timóteo, aquele versículo fala que a aparição, a manifestação do Evangelho revela, leia aí, E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. imortalidade Mediante o Evangelho. mediante o Evangelho.
A vida e a imortalidade. E a imortalidade. do espírito. É, exatamente. Somos infinitos no espírito. No espírito e no corpo. Infinitos. Porque o nosso corpo um dia ele vai se desfazer, mas nós vamos ser revestidos de glória. É aquilo que Jesus disse para os discípulos: olha, eu não sou fantasma, mete a mão aqui e vê que eu tenho carne e osso, porque espírito não tem carne e osso. Em compensação, que é pó que eu era. Mas essa imortalidade é a partir do sacrifício de Cristo? É a partir. E nós mesmos nós não teríamos essa Não, imortalidade? não. O homem estava determinada a morte eterna. Extinção. O espírito do homem, como veio da parte de Deus, e Deus é eterno, quando o ser humano é um boneco, Deus fez um boneco de barro, tá? Quando Deus assopra sobre ele, fala: recebei o espírito e torna a alma vivente. Como este sopro veio do eterno, este sopro é eterno. A parte íntima nossa é eterna. Tá? E nós temos uma carcaça que é o tabernáculo. Por isso que ele disse: se esse tabernáculo se desfizesse o corpo, nós temos ainda algo eterno. Veja, o homem morre hoje. Separação do espírito do corpo. Ele está selado. Ou ele desce para o sofrimento, ou ele sobe para o paraíso. Imediatamente. Não tem descontinuidade. Tá? Esse é o ser humano. O que nós aguardamos? Aguardamos o dia da redenção, o dia final, quando nós pegaremos o nosso corpo que está aqui e ele será transformado no corpo de glória. 1 João capítulo 3, verso 4 não, acho que é 2, diz assim: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não é isso? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então, quando Jesus se manifestar, nós nos manifestaremos a Ele. E o 3 fala do que você está falando. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como Ele também é puro. Então, veja, a imortalidade nós a temos. O único ser imortal foi o Senhor. Ele doou a imortalidade a nós. Então, a santidade de Deus. Caiu o lápis aí. Eu vi qualquer coisa cair no chão. Voar. Tem que ampliar essa sala, hein? Hein? Tem que aumentar o tamanho. Não, eu vou começar a distribuir senha. Quem chegar depois da hora, não entra. Né? O problema é se todo mundo chegar no horário. É hoje que tem batismo, que vem, tem muita gente. Mas a nossa sala sempre deu, hoje que deu exceção, né, por causa do batismo. Mas tá dando, né? Hein? Tá dando. Pastor, Tem espaço. eu não entendi quando o senhor falou, quando o corpo morre, ou vai para O espírito e a alma, que são inseparáveis, vai ao paraíso ou para os... Mas isso imediatamente? na hora. Fechou o olho aqui, você Por acorda. que Paulo fala que os mortos dormem e nada sabem? Não, nada sabem não. Aí você está acrescentando. A Bíblia diz que os mortos dormem. Porque, veja, o que é um sono? Você dorme para acordar depois. Você morre e acorda já no outro estado, ou no céu ou no inferno. Mas que a vida continua após morte. Tá, então onde é que está A vida é espírito, que o pastor está falando. O espírito. Hein? E onde é que está o julgamento final se o meu espírito, se o meu corpo morreu, o meu espírito já foi para o inferno? Não teve julgamento ainda. Não terá julgamento. Você não está no inferno. A Bíblia chama de Seol.
O inferno será montado após o julgamento final. Vai criar o inferno para o diabo e seus anjos e alguém de rebarba. Porque o homem não foi feito para isso. Ele vai porque ele quer ir para lá. Pastor, mas aí a pessoa já sabe se foi pro céu ou pro inferno. Na hora. Na hora, né? Na hora. Ali não tem. Tem um texto em Eclesiastes, ele fala, se não me engano, no capítulo 11, ele fala ele falou assim, para onde a árvore tombar, se for para o norte ou se for para o sul, ela ficará ali. É o seguinte, para onde você morrer, se você estiver salvo, você está, se você estiver... Capítulo 16 de Lucas, Jesus disse a história, Jesus não conta parábola. Quem está lá não passa para cá, nem quem está cá não vai para lá. Então, a nossa solução é em vida. Nem a comunicação. Nem a comunicação. Tá? Então, se você está em vida, você tem toda a oportunidade de preparar a sua eternidade. E aí, veja, nós damos uma importância muito grande para uma existência que em relação à eternidade é um tiquinho assim. O homem dá ou não dá tudo por causa dessa existência? Porque ele não sabe. Nós falamos agora de um conceito de Deus. Deus é eterno. Ele não sabe o que é eternidade. A nossa existência em relação à eternidade é isso. É a nossa limitação. Entendeu? Então você não prevê algo para o futuro como um descanso eterno ao lado do Senhor, e você quer desfrutar nesse tiquinho tudo que você tem direito. Vai para a balada, vai para a orgia, vai para o sexo, vai para tudo por causa dessa existência. E você tem uma vida enorme sem fim que você vai. Se você prepara aqui, você tem uma eternidade ao lado do Senhor. A maior riqueza do homem é Deus. Se você não conhecer Deus profundamente, você não vai conseguir amar esse Deus. Só por uma razão. Porque Deus é 4:24 de João. É uma definição. Aí hein? Mas 4:24 diz que Deus é Espírito. Importa. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito Veja, e em verdade. o Espírito não se visualiza só através da fé. E aí está a dificuldade nossa. Tá? Além do conhecimento que a gente pode adquirir dos livros, há um conhecimento de Deus experimental. E isto é fundamental para a nossa caminhada. Deus existe porque eu o experimentei. Quando você tem essa experiência de vida com o Senhor, de relação com Ele, pode vir trovoadas, irmãos. Você vai, porque você tem uma experiência, Ele existe, Ele é real, Ele toca o coração, Ele fala, Ele nos atende. E quando nós temos essa experiência com Deus, aquilo que dá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça, na experiência e no conhecimento. Eu preciso desenvolver uma relação de intimidade com este ser espiritual. E aonde que você desenvolve mais isto, irmãos? Naquilo que o crente não quer fazer mais, coração. Tá? A relação com Deus é a relação espiritual. E quando você começa a viver essa experiência aqui, você não fica esperando só a eternidade. Você começa a desfrutar, porque Deus é um ser que quer que nós... Olha, o propósito de Deus para nós, ao dar Jesus, é que, eu sempre comparo o seguinte, o povo de Israel,
eles andaram pelo deserto para ir para uma terra. Naquela terra eles ter descanso. Naquela terra eles ter possessão. O crente hoje, ele tem que encontrar tudo isto, não no sentido material, espiritual em Jesus. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso conforto, Jesus é o nosso provedor. Tudo nós temos que encontrar em Jesus. A nossa Canaã não é, muitas vezes as pessoas ficam lá, a nossa Canaã é o Senhor. Você tendo Jesus aqui, você tem possibilidade de enfrentar todas as adversidades. A adversidade, irmãos, bota na cabeça, ela vem para o crente e para o não crente, porque vida é isto, é luta, é combate. Desde que nasce, já dá uns tapinhas lá, o bicho já berra, já grita, ele sai do conforto do outro, na hora que ele vê aquela claridade e vê lá, ele já começa a gritar. Dali para frente é sofrimento, tá? Não tem jeito, isso é a vida. Então, mas quando você tem Jesus, você tem um ancorador. A Bíblia diz que ele é a âncora da nossa alma, ele é a sustentação. Então, quando nós temos este abrigo, nós passamos pelas dificuldades de uma outra maneira, porque Jesus está conosco. Tá? Pastor, essa semana eu estava ouvindo o pastor Jefferson Neto e ele falando que na palavra não existe personagem que está aí que não tenha passado por luta, traição, tristeza, doença. Não existe. Todos passaram, inclusive Jesus. Todos. E nós queremos ficar de fora. Jesus passa por uma aflição tão aguda, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Então ninguém. Agora o bonito disso é quando o escritor do Hebreus diz, ele foi semelhante a nós, passou pelo que nós passamos, para ser semelhantes aos irmãos e acudir os irmãos. Quando você fala, Jesus está doendo aqui, ele fala, eu sei, porque também doeu em mim. Porque tudo que eu passo, ele passou. Talvez mais, né? Porque ele levou a carga dos nossos pecados. Isso Mas o evangelho que está sendo pregado hoje em dia não é um evangelho assim. É um evangelho que você venha, que você não terá mais problema. Sabe, esses dias conversando com uma jovem aqui da igreja, ela falou assim pra mim, faz pouco tempo que ela está na igreja, ela falou assim pra mim, mas eu faço assim, 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 e as lutas aumentam. Isso faz parte. Não entendeu que faz parte da vida. Esqueceu do versículo que nesse mundo tereis aflições, mas que a gente nunca vai ficar sozinho. A A gente parte pode, mais importante do versículo. a gente pode dizer que pode chegar sossegado que a gente aguenta parado. É isso aí. Mas aqui assustado não. É isso aí. Você está preparado, porque é uma garantia. Isso é experiência, irmãos. Toda luta vai passar e você vai ter vitória. Tem de bom, Jesus, eu venci o mundo. Então, você já entra sabendo o resultado. Eu vou vencer. Ele já falou, né? Entendeu? Ele já falou, não vai ser fácil no mundo, tereis aflição. Então você já entra sabendo. Mas há lutas demoradas, há lutas extensas, há lutas agonizadas. Tem gente que passa por cada pedaço que você fala, você está de fora, fala, meu Deus, só a graça. Porque o negócio não sai. Roda, e cada vez que roda o negócio embaralha mais. Eu falo, só a graça de Deus. Mas não tem lutas. Não tem lutas. Isso é uma pergunta agora. Não tem lutas que não acabam aqui. A sua vida vai acabar, mas você está em paz com Deus e você vai descansar com o Senhor. Você não, porque a palavra fala que tudo segundo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente quer que uma luta acabe e às vezes a pessoa se vai. Mas ele foi com o Senhor. Não é assim?
Tem lutas que... O Paulo falou do espinho da cara, ele tentou se livrar dele. Eu não consegui não, foi até o fim da vida dele. Tem coisa que você vai levar. Quantos irmãos partem com enfermidades grandes, com lutas grandes, e nos dão exemplo de vida? De vida, isso aí. Minha avó dizia assim, eu posso partir sem ver, mas o meu Deus, as promessas que Ele tem para mim, eu parto na certeza que todas vão ser cumpridas. Eu posso não ver, mas eu tenho certeza. Sim, deixa eu... É o descanso que Jesus proporciona. Outra essência, outra característica, outro atributo de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. 4 e 8 de 1 João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus ama. Deus não tem a capacidade de odiar o homem, criatura dele. Deus ama profundamente. E a demonstração visível do amor de Deus é Jesus. Tá? Que Ele nos deu Jesus. Quando nós não merecíamos nada, Ele providenciou para nós uma salvação por causa do amor. Quinta-feira eu estava falando no estudo sobre essas interrogações que a gente começa a fazer na nossa cabeça. Nós falamos da eternidade de Deus. Deus sabe tudo para lá, sabe tudo para cá, tudo aqui para Ele. Ele sabendo tudo isso, por que que Ele nos escolhe, por que que Ele nos criou, por que tá? Eu me questiono, tem hora, por quê? Que Deus cria um serzinho tão complicado como o tal do homem. O homem é um bicho complicado. O homem que eu digo é o homem e mulher. Genérico. A mulher, acho que a mulher é um pouquinho... A mulher acho que é um pouquinho mais complicada, né? Mas é interessante, pastor, hoje, apesar de muita empatia, às vezes ele é capaz de atos elevadíssimos. Elevadíssimo. É mais fácil cuidar. Eu acho que é o contrário, eu acho que o homem é mais complicado, mais duro. Mulher não. Você sabe por que o homem é mais complicado? Eu acho que a natureza do coração Não. do homem é mais duro, a parte sentimental. Parte tudo do princípio. O homem foi feito de quê? E a mulher? Da essência já. Começa por aí, rapaz. Nós fomos feitos do barro, nós somos de cá, e a mulher não. Então é por isso que a maioria dos homens são duros, porque são de barro, e a mulher é Fica mais... quieto, não vem filosofando aqui. Eu estou falando da Bíblia. Aplica aí, aplica autoridade, deixa eu falar não. Você não vai filosofar aqui. Não é filosofar. Mas a senhora está Mas certa, pela tá lógica, certo, é isso mesmo. você vê os homens... Não, se você começar a olhar a estrutura criacionista de Deus, Deus pega o barro e forma o homem. E a mulher não sai dali. A mulher sai do homem. Tá? Ela sai de uma parte do homem. Então, a estrutura é voltado para esse lixo aqui, que só quem é voltado somos nós. Fomos criados dali. Tá? Agora, a mulher faz parte, né? A nossa estrutura foi. Aí, ela também tem um pouco. Vai virar pota. Né? Então, vamos falar Então um é pouco. por isso que a mulher consegue raciocinar com os dois lados do cérebro, segundo a ciência, né? Porque ela tem uma parte nossa e uma parte dela. E nós não, nós raciocinamos Só com um lado. Só com humus humanos. A outra característica que a Bíblia fala de Deus está no Salmo 139. Ali, Salmo 139 tem 24 versículos. Cada 6 versículos ele fala de um atributo natural de Deus. De 1 ao 6 ele fala da onisciência. Do 6 ao 13, ao 12 parece, 7 ao 12 ele fala da onipresença. Depois ao 18 ele fala
onipotência. Tá? Só quem tem isto é Deus. Ninguém, nem os anjos têm, só Deus. Tá? Essa essência, oni quer dizer todo. Então Deus tem todo o conhecimento, Deus tem todo o poder, Deus está, Ele enche a terra, porque Ele com toda a presença, Ele enche a terra, Ele enche os céus com a presença. Então, a oni é algo que só Deus tem. Ninguém. Por isso que muitas vezes as pessoas, eles têm um conceito de orar em pensamento, porque o diabo não está lendo o meu pensamento. Você tem que falar pela palavra. A palavra tem um poder, a palavra é ação, a palavra é Jesus. Tem pessoas, é o verbo, é o logos, tá? Porque muitas pessoas falam que o diabo não tem, ele não entra no pensamento, mas o que eu expresso para Deus, eu não estou importando se ele está ouvindo, não, porque o poder delegado de Deus sobre a nossa vida é maior do que todo o exército do mal e o seu inferno. É isso que o crente precisa entender. Tem gente que murmura para o diabo não ouvir. Você tem que falar muito bem, você é um vencido, que ele foi vencido na cruz do Calvário, e o poder pertence a nós. Eis que vos dou todo o poder. Então Jesus delega isto para cada um de nós. Você não pode medrar diante do adversário. Ele é poderoso? É. Mas nós temos um maior, nós temos o Todo-Poderoso. O maior que está em nós. Está em nós. Então esses conceitos que você vê aí desmistificam o poder de Deus. Deus é todo-poderoso. O Salmo 139 começa: de longe penetras o meu pensamento, não é isso? Começa? Sabe? Conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Tá? Antes que os nossos pensamentos são formados, Deus já sabe. Então, aí, se você sabe que Deus tem esta capacidade de conhecer tudo, você tem que saber pensar. 4 fala: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Agora, se não me engano, é Salmo 19. Salmo 19, se não me engano, versículo qual? 14. 10 fala da palavra, acho que é 14. Sejam agradáveis? Isso aí. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu quero só a parte inicial: sejam agradáveis o falar e o meditar do coração. Se antes que eu pense, Deus já sabe como deve ser o meu pensar. Aí eu estou entrando numa coisa de foro pessoal, né? E aí as pessoas têm que começar a entender: se eu quero agradar a Deus, eu tenho que reformular a minha maneira de pensar. Porque senão, se o senhor inverter a posição, imagine a mente de Deus, hein? A minha, a sua, a dela. Antes de nos expressar, antes de pensar, ele já sabe. Já sabe. Aí imagine como é que não é a mente de Deus. 4:13 de Hebreus também diz que todas as coisas, nuas e patentes diante daquele que devemos prestar conta. Irmãos, tem muitos crentes que começam a cair na maneira de pensar. E é exatamente isso que eu estou dizendo. O quanto Deus não sofre por causa dos nossos pensamentos. Não precisa nem das nossas ações. Né? Não, pensar. É por isso que pecamos. Eu falo sempre: aquilo que você expressa é de domínio público. Tudo que você fala,
Satanás pega e as pessoas pegam. Você não consegue mais recolher. Já está no ar. É igualzinho essas redes sociais aí. Você escreve bobagem, todo mundo sabe. Agora, tudo que você pensa, estronda lá. Tá? Tudo que você pensa. E o que Satanás tem feito ultimamente? Ele tem preparado visualmente, principalmente para os homens, tá? Toda propaganda que se vai na mídia, eles colocam uma mulher bonita pelada para você trazer para a mente. Você vê, traz para cá e você imagina. Quando você faz isso, quem está... Você está sabendo para onde você está jogando? Está copiando tudinho. O CPU de Deus. Você está entendendo? Aí Jesus diz, a lâmpada do corpo são os olhos, porque você visualiza, e ali passa no coração, ah, se essa areia viesse para o meu caminhão, não é isso? Deus já pegou. E aí você descumpriu o que está na Bíblia, sejam agradáveis o meditar do meu coração. Para ser crente, irmãos, tem que ter força de vontade, porque não é fácil. Para agradar a Deus, você tem que mudar a sua estrutura. E como nós não somos aparteados por ninguém, a maneira como eu penso, eu continuo pensando. Porque isso aqui ainda não falou o coração. O que o Thiago falou, esteja pronto a ouvir, tem que falar, né? Tá. Porque o que a gente fala, a gente tem que prestar conta. Aquilo que a gente ouve, não. Pensamento também. Então, mas eu sei, mas eu falo assim, aquilo que a gente fala, a gente presta conta. Agora, aquilo que a gente ouve, a gente não presta conta. Mas aquilo que você pensa, você vai pegar. Vai pegar. Os nossos pensamentos, os nossos valores e as nossas ações. Né? Aquilo que é mais importante para você preocupar tua mente é vai crescer na tua vida. Porque Isso aí. todinho vai ficar com aquilo ali. O Salmo primeiro fala sobre meditar na palavra de Deus. Dia e noite, isso é a mudança. Paulo fala sobre aquilo que é bom, que é agradável, que for, acredita em Deus. Que ocupe o vosso pensar. Davi fala sobre isso também, meditar nas coisas de Deus. Há um controle sobre a maneira que você pensa. O 23 de Provérbios 7 diz, como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Então, muitas das reações pessoais são aquilo que ele traz no coração. A maneira como ele reage em casa, com mulher e com filho, é que Deus não trabalhou. Quando Deus começa a trabalhar, essas reações têm que mudar, tá? Porque o coração, do jeito que você tem no coração, Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. É do coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios. Então você sabe que tem que esvaziar o coração para que a palavra domine a sua mentalidade, porque do jeito que você pensa, você vai sentir. Por que as pessoas estão muito iradas? Porque elas geram no coração uma ira, uma raiva descontrolada. Você tem raiva de tudo, tá? Porque você não tem o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida para trazer mudança em você. Quando nós temos isso, a nossa vida começa a mudar, a nossa relação. Então, a onisciência. Outra coisa que fala aí é a da onipresença, né? Logo do verso 7 para frente. Para onde fugirei da tua face? Se subir, lá está. Se eu descer, lá está. Se eu for para a extremidade da terra, também a tua presença está me acompanha. Então, nós não podemos. Então, essa é uma garantia gloriosa. Aonde você está, se você tiver comunhão com o Senhor, Deus estará com você. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Você falou sobre os homens que, na questão das propagandas, das mulheres peladas e tal, que vai para a mente. Legal, beleza. Mas vamos lá. E as irmãs que são cristãs
que usam roupas extremamente coladas ao corpo, muito sensuais, que provocam esse pensar nos homens. Como fica isso? Pecado. Defraudação. Capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 7, se me engano. Tá? Por isso que eu falo sempre, se vocês têm que ler a Bíblia, para compreender a Bíblia. Porque tem muita gente, até ministrando na igreja, defraudando os outros. Isso é pecado. E pecado, o que a Bíblia diz no Isaías 59? Pecado faz separação entre Deus e o homem. Logo, quem tem pecado não vai morar com o Senhor. E está acabado. Então você tem que pensar seriamente nas coisas. Não é, Deus não, olha, Deus, isso aqui é sério para Deus. É a mesma coisa o homem. Eu não posso me expor para ser sensual, atrair. Por que é defraudação? Porque você incita e não conclui. Isso está comum no namoro da igreja. Tá? Hoje os jovens se agarram. Como diz Paulo lá no capítulo 7, se abrasam. Paulo diz, é melhor casar do que abrasar. Tem jovem abrasado, ou de fato, né? Então já está em pecado consumado. Aí é morte. É aquilo que é a sequência que Tiago fala, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vocês estão tentados pela cobiça do coração. Uma vez tentado, consumado o ato, vocês estão mortos. Aí não tem jeito. Aí vem João, no capítulo 5 de 1 João, versículo 18 e 19. Por esses caras você não deve nem orar. Mas a propaganda do mundo é totalmente diferente do versículo. Não. Porque a propaganda do mundo fala assim, que a mulher tem direito de transmitir sua sensualidade, mas se o homem cobiçar, é assédio sexual. Né? Aí vira uma lei. Mas só que o princípio. Só que o princípio que nós estamos falando aqui é o princípio da Bíblia, de santidade. Sim. Porque o nosso Deus é santo. Isso. Tá? Então. Mas eu penso que a mulher cristã, ela sabe o que ela pode vestir e o que ela não pode vestir. Se ela tiver o Espírito, né? Se ela chegar na frente do espelho, ela vai olhar e vai falar, não, isso não é para mim. Porque a gente vê, isso que você está falando, a gente vê muito. Mas se você for chegar para a pessoa e falar, a pessoa não vai aceitar. Então, ela é Deus. A Bíblia diz, andai em espírito. É andar no espírito. Diga. A Bíblia fala assim também, se o nosso olhar, né, o meu olho, se ele for mau, todo o corpo é mau. Então assim, cabe a mim também controlar o meu olhar. Tá aí, ué. Né? Tá? Esse é o problema. As coisas estão aí. Tá? Você passa hoje na rua, é comum. Porque antigamente era reservado, hoje não. Você vai em qualquer lugar público, as mulheres estão cada vez com shorts menores. Tá? Não é isso que vai. Se você tiver uma mente santa, você vai olhar, mas aquilo não vai descer ao seu coração para você fazer vontade da carne e do pensamento. Você não pode, porque a Bíblia diz, quem faz tais coisas é por natureza filho da ira. Está lá em Efésios 2 e 3. Então eu não posso deixar descer ao meu coração. O meu coração é o tabernáculo de Deus. Então você tem que preservar. Deus só mora em lugar santo. Tem que ficar assim, né? Eu não vejo isso. Eu vejo você pedindo para Deus, porque vontade e desejo não vão ser em prova. Todo mundo vai ter. Vai ter. Para ele controlar seu libido. Tá? Então você tem, quando você tem a palavra, por isso que eu dou um valor muito grande, você tem a palavra, ela vem e você vai só combatendo, pensando nas coisas de Deus. Veja, a Bíblia está dizendo sobre agradar a Deus. Você se preocupa em agradar a Deus? Pastor. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, lá no Tessalonicenses, Deus 4. Não, acho que é o versículo 4. Não é esse o versículo que o senhor citou, não. Estou falando. Lá no 4:7,
o senhor citou, tem esse versículo aqui. Porque Tá. agora essa impureza, Isso aí. cada um define o que é, né? Define o que é. Tem uma questão aí sobre o sistema do mundo também, porque a moda não é sem intenção. Toda moda tem uma tendência, ela é lançada por grupos, geralmente anticristãos, e eles se expressam. Já vi várias pessoas do mundo da moda claramente, eles querem fazer uma mulher sensual. Há toda uma intenção, a gente é muito inocente. Há toda uma intenção, a mente por trás, de desconstruir os valores que Deus estabeleceu. E a moda é uma maneira de fazer isso. Isso aí. Eles estão atacando as crianças. Eu Porque sei. elas pegam essas sobrinhas aí, e tem filho não percebe. Se você for pegar a tal da Barbie, ela sempre tá com um corpo bonitinho, roupa curtinha. Então, às vezes, os pais, como o filho é grande, já tive um estudo sobre isso. Se você for parar para ver um desenho animado, Sempre tem tem uma mensagem. A gente não tá, mas a criança. Tem uma ela tá mensagem pegando. comercial e uma mensagem Já vi subliminar. criança com roupa de adulto, vestido igualzinho de um adulto. Então, Então, veja, o que cabe a nós? Conhecer a verdade, tá? E viver a verdade, tá? Quem conhece a verdade, ele é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conceitos... E hoje a liberdade é o Espírito. Conceitos, filosofias, nós entendemos. Tá? Aqueles padrões que tem aqui, nós vivemos debaixo da filosofia grega. Tá? E a parte sensual, você está lá em Apocalipse. É o império também, babilônico. O que a Bíblia diz? Caiu a grande meretriz, a Babilônia. Tá? Onde as pessoas se expõem. Então nós vemos que há uma repetição dos impérios. Foi levantado com a finalidade, mas eles perpetuam. Tá? Eles perpetuam, ou na mente ou nas ações. E Satanás levanta isso como bola. Cabe a mim conhecer Deus, saber o desejo dele, o propósito dele e viver uma vida diferente. Tá? A igreja tem que viver uma vida diferente. Pastor, em Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode sair aí? Diga. Eu queria que alguém avisasse a Miltinho para ele ir lá fazer. Ele vai. O louvor está pronto, 9h30 o louvor, que nós vamos. 10h30 que nós vamos vestir, preparar o pessoal. Então eles fazem o louvor lá umas 2, 3 hinos. 10h30 para ficar, botar vocês para trabalhar um pouco. Faça favor. Para não esquecer, senão ele esquece lá. Tá? Eu tenho que estar aqui apenado lá. Viu? Outra coisa da ONI, que ele diz, é onipotência. É o que Deus se manifesta. Nós não falamos aqui sobre os nomes de Deus, que é uma revelação. É o que Deus se manifesta a Abraão no capítulo 17. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O salmista fala sobre a grandeza da formação do homem. Ele diz: de uma maneira extremamente maravilhosa eu fui formado. Quando ainda no ventre da minha mãe entreteceste a minha forma. Não é isso? A partir do versículo 14, se não me engano. 13, ele fala, lá no 16: toda a minha história escreveste no teu livro antes da minha existência. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Deus tem este poder, ele é o Todo-Poderoso. Por isso que eu sempre estou dizendo, o crente precisa conhecer Deus, porque senão ele vai valorizar o inimigo.
Tem crente que valoriza o inimigo. Tudo na vida dele é o inimigo, porque ele não conhece quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele tem na mão todo o poder. E ele delega isto à igreja. Nós temos o poder de Deus para pisar serpente e escorpião. Satanás levantou, pisa na cabeça dele, porque você tem poder. Agora eu fui crente, mal olhado, o cara fez o mal para mim. Pega em quem está fora do projeto de Deus. João diz: aquele que está nele, o diabo não lhe toca, o maligno não lhe toca. Então não pode, irmãos. Então essa valorização é falta de conhecimento de Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Como que Deus cria o universo? Ele disse o que? Haja e ouve. O poder é esse. Ele fala: haja luz e ouve luz. Porque ele é poderoso. Cria essa grandiosidade. A Bíblia diz que ele conta as estrelas e dá nome a todas elas. Quantos bilhões de galáxias existem no universo? Eu estou falando, quantos bilhões? Muitos. Quantas estrelas existem em cada galáxia? Bilhões de estrelas. E Deus sabe o nome de todas elas. Então, irmãos, isso é segurança para o crente. É para o crente dormir em paz, repousar em paz. Porque nós temos um Deus que é poderoso. A gente precisa conhecer Deus. Conhecer Deus e fazer a sua vontade. O que é que agrada o coração desse Deus? O que é que desagrada o coração desse Deus? Se você não conhecer Deus, você vai viver uma vida cristã desagradando a Ele. Obediência agrada a Deus. Fé. O que a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso desenvolver a minha fé nele, porque eu desenvolvendo a fé, eu sei que ele existe. 11:3, leia Hebreus 11:3. Aquele que se... Não, é um que fala que ele existe. Acho que é 11:3. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito do que é se vê. Pela fé nós cremos, tá? Que ele foi criado, mas tem um que... acho que é o 6 mesmo. Aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Acho que é o final do 6. Não, sem fé é impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Então eu preciso ter fé nesse Deus. Quando eu tenho fé nesse Deus, creio, quando ele diz faça, eu não titubeio e faço, eu estou agradando a Deus. Porque a nossa razão de vez em quando falha. Deus fala, faz, você fala, e aí, tem isso, tem aquilo de garantia? Tá? Com Deus não pode ser assim. Ele mandou, você tem que fazer. Se joga aí, você tem que se jogar. Isso é fé. Senta aí, você não vai nem olhar se tem cadeira. Você vira e senta. Tira a sandália, tem que tirar na hora. Na hora. Então, essas coisas que eu vejo... Por que Abraão foi o pai da fé? Porque Deus pediu coisas impossíveis a ele e ele não questionou. Vai para uma terra que eu te mostro. Ele saiu. Me entrega o teu filho que eu quero ele. Ele foi e deu o filho. Tá? Nós vamos questionar. Então, é esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Isto aqui, ó. Se você não desenvolver uma relação para crer na palavra de Deus, como ela é, você não vai agradar a Deus.
Só para tranquilizar alguns irmãos, não sei se o senhor permite, mas aí o pastor falou de Abraão. Mas se não for de Abraão, pode ser de Gideão. Vai crescendo aos pouquinhos que chega lá também, não tem mistério não. Rapaz, tem hora que eu fico pensando nas coisas de Deus. Deus chama Gideão e ele bota 1001 obstáculos. Eu sou menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de Israel, mas Deus fala, eu quero é você mesmo, cara. Ele bota 1001 defeitos, chama outro, não, eu quero você. Tem hora que Deus insiste com um fraquinho mesmo. Ainda chama de homem valoroso. Homem valoroso. Por quê? Porque ele estava fazendo uma coisa anormal. Enquanto todo mundo cruzou os braços, ele levanta e vai providenciar sobrevivência de uma forma normal. Aí o anjo fala, homem valoroso. Quando você não se dobra, quando você não se conforma, tá tudo assim, não vai ter jeito. Gideão falou, para mim vai ter jeito. Eu vou pro lagar, lá eu vou fazer diferença. Vamos orar.